Olá, boa noite para vocês, tudo bem? Vocês estão bem? Olha aí, que beleza. Hoje eu vim aqui para um bate-papo com a minha amiga Luísa. Vocês vão gostar, tá bom? Então nós vamos falar do assunto que vocês gostam mais, que são os anjos. Os anjos, tá bem? Então vamos lá, né? Boa noite para vocês, boa noite aí, pessoal. Vocês estão bem, né? Graças a Deus. Pessoal aí botando os corações. Muito obrigado pelos corações. São sempre bem-vindos, não é? Muito obrigado. Vocês são demais. Vou aqui convidar a Luísa. Vamos ver. Ela vai entrar aqui. Conectando. Opa! Olá! Tudo bem, Luísa? Quanto Oi, Pedro. tempo? Que bom tá Tudo pertinho bom? aí da sua família, através que Legal. seja da live. Muito Tô legal. aguardando vocês aqui, poxa, saudade de vocês aqui. É, o João Antônio pergunta toda vez, né? Toda Ah, ele semana é o um João Antônio barato. pergunta. Eu falei que tá difícil, né? Mas ele pergunta toda Assim que semana, não abrir as esquece. fronteiras, vocês estão convidados. Tá bom, obrigado. Manda meu abraço pra Olha, Natália. obrigado. Eu vi o Filipão tá com cabelo radical, viu? Que é Ai, nossa, isso, nem fala. cara? Que Ele tem outras estilo, hein? ideias. Não, Eu mas vi, agora você viu o último dele, do Wolverine, gente? eu vi, cara, o Felipe é demais. Eu falei aqui pra Natália que quando eu for aí, eu vou falar pro Felipe dar um jeito. Já pensou? Vai radicalizar o meu É, visual, Felipe. não vão nem te reconhecer, Cara, muito Pedro. radical, Felipe, cara. Como é que pode? Me Não, mas agora, assustei. agora ele vai voltar, porque eu falei pra ele, amor, eu gosto de você com cabelo como era Cabelo antes. Já fez a mais produção do cabelo. tradicional. É. Pô, mas é legal que aí ganha um monte de cliente aí em Orlando, né? Fica Ah, legal. ele tem muita criatividade, ele é realmente diferenciado. Não é porque é meu marido, não, mas. Cara, eu vi que isso, Felipe, gostei. Que bom, né? Vocês estão Mas bem por aí, né? Todo mundo tá bem então, aí. todo Lucas tá mundo tranquilo bem. também. Tá, o Que Lucas tá bom. aqui, né? Você sabe que tá morando aqui, né? Você já veio da última vez. Já, Mas é o já. seguinte, né? O pessoal que tá entrando aí, vai mandando aviãozinho, porque hoje o assunto vai ser super legal. Eu falei com o Pedro que eu achava interessante falar sobre o assunto dos anjos, porque a gente tá, né? A gente vive numa guerra espiritual e a gente Sim, precisa já dizia São enxergar Paulo. isso, né? A gente É, precisa claro. enxergar isso e utilizar as armas necessárias, né, no nosso dia a dia, né, para combater. Né? Nossa luta não é contra homens de carne e osso, não é contra meu vizinho, contra, né, minha vizinha, minha amiga, né, meu marido, não, né, é contra as potestades do mal. E a gente, para encarar tudo isso, a gente precisa primeiro saber quem é nosso inimigo, né? É. E os anjos, o Pedro, né, sabe, né, mais do que ninguém, que são nossos grandes aliados, né, nessa luta. E como é que foi esse Principalmente, negócio de você questionar? Porque eu achei muito legal. Você falou assim, ó, como mãe, eu fico preocupada com a questão dos anjos da guarda dos meus filhos. Como é que foi? Como é que surgiu esse tema dos anjos dos filhos? então, porque o que eu recebo bastante, Pedro, eu vejo que as mães, muitas vezes, elas têm medo de Pois terem é. filhos por conta das mil e um perigos que existem no mundo, né? Isso é uma realidade. Nós que somos pais, né? Nós somos É, mães, a claro. gente fica preocupado, né? Com milhões de possibilidades que podem acontecer com o Sim. nosso filho, e esse medo acaba nos tornando, às vezes, até escravos de ter mais filhos. Porque a gente fica com muito medo de que aconteça alguma coisa, então a gente até se priva. E os É. anjos, conversando assim, eles foram esse presente de Deus para nós, né? O Salmo 90, não é verdade? O Salmo 90 nos diz isso, que Diz, Deus nos diz. deu anjos para que em pedra alguma tropecemos. Então, É isso como a aí. gente vai falar nessa live aqui? Como que a gente pode utilizar esse presente? O que de fato é esse presente? A gente vai falar disso, né, Pedro? É E, isso aí. e,
Quem não usa, o que está perdendo? Como pode não estar Ah, usando, né? é verdade. E eu acho que vai ser bem legal. No final a gente vai fazer uma oração, né? Eu já combinei com o Pedro, a gente no final vai Vou fazer. fazer. Eu já botei o relógio aqui pra gente não se perder, que senão cai a nossa live e não tem oração nenhuma, não pode. Pois é. Mas antes, só da gente iniciar para o assunto, eu queria contar uma coisa. Quando eu anunciei que ia ter sua live, eu recebi muitas mensagens falando: ah, eu já li o livro do Pedro Siqueira, ah, eu já fui num terço, né, do Pedro, que, né, a missão que o Pedro tem né, Pedro, é de divulgar o terço mariano ao redor do Isso. mundo até, né? Já veio até aqui em Orlando fazer um terço aqui. Só que uma questão me chamou a atenção. Em todas elas, no final da mensagem, perguntavam: o que o Pedro vive é real? O que o Pedro vê é real? E aí eu fiquei pensando assim, poxa, por que essa dúvida de achar que é tão sobrenatural? Claro, é sobrenatural, né? Eu não tenho esse dom. A maioria não tem. Eu acho que você é superdotado, né? Deus te enviou esses dons. Mas eu fiquei pensando assim, nós temos que entender, né, Pedro, que é natural sermos agraciados pela graça de Deus. Né? É um Isso. Tanto que dom o do nome é Espírito. esse, é graça, é de É graça. graça, Deus é de dá graça. para nós de graça essa possibilidade da gente travar esse contato com Ele e com as coisas espirituais. Aliás, nessa tua linha aí, vale a pena, se o pessoal ainda não viu, assistir o testemunho que eu postei ontem no meu canal, de uma mulher portuguesa, Maria Tereza, muito gentil, né? Que deu um testemunho dela, porque ela leu o meu livro, é a mesma coisa que essas pessoas aí, só que ela se recordou de quando ela era pequena em Portugal, que agora ela mora na Suíça. Ela ir ao bosque de Valinhos e ver as luzes do bosque, como se fosse um arco-íris que ela podia tocar e esse arco-íris podia tocá-la. E aquilo chamou muita atenção dela, porque quando ela leu o meu livro, ela falou: olha aí, mais um que viu, que é real, que os anjos estão lá de verdade. Então, o pessoal que não viu, por favor, vá ver, porque é muito bonito o que ela diz. E depois desse momento em diante, ela, menina em Portugal, como ela tem uma amizade com o anjo da guarda dela, a ponto do anjo salvá-la de um acidente. Ela vai de bicicleta para o trabalho, que bonito, né? E um caminhão ia passar por cima dela. Um caminhão na estrada. E aí, nem o motorista, nem ninguém sabe como ela não foi atingida pelo caminhão. E aí ela se toca. É o meu amigo, o anjo da guarda, que me protege desde que ela era pequena. Então, que bonito, quer dizer, uma pessoa. E ela diz: olha, eu nunca tive dom de ver nada, de ouvir nada, mas ela se recorda com toda a consciência quando ela pisou no bosque de Valinhos. Ela até fala, acho que foi com a vozinha dela, com a avó, dela ver aquilo e ficar louca de querer correr para cima daquelas cores. Dos anjos, de Uhum, Valinhos, de Portugal, em Fátima. Então, veja, muita gente também já deu esse testemunho do Bosque de Fátima, lá em Valinhos, né? uhum. Deus pode, na sua graça, mesmo que você não tenha nascido com dons, isso é possível, dele abrir o mundo espiritual na sua frente. E ele faz isso para muita gente. Muita gente. Basta você querer estar com Deus. Isso é que é o fundamental. Muita gente não quer. Agora, não me pergunte por quê, mas as pessoas não têm vontade. É uma coisa incrível. Acho que é uma Não querer a Deus. ignorância. Ignora essa verdade, não sabe, né? Não, e Agora, muita gente acha que é coisa de carola de igreja. Não, isso aí é coisa de carola de igreja. Como assim? Meu Deus do céu. por isso tem que ser falado mais, né? Tem que ser falado Mas mais. isso que você está explicando, Pedro, é exatamente o ponto que eu queria chegar antes de começar o nosso tema. Qualquer um pode ter, né? Deus é esse mistério. Só É que isso. qual é a diferença para um espiritismo? Porque o que a gente vive, o que você vive, não é isso. É que você é obediente, né? É como você falou, é dado de graça. Ninguém vai procurar invocar mortos, nada disso. Deus não quer isso, a gente tem que ser obediente. Mas ele promove um dom de ciência, um dom de revelação, porque ele deseja, através da ferramenta que é o Pedro Siqueira, né, fazer uma cura,
né, falar algo que a gente não saberia, que nem São José, né, ao ser revelado que a Virgem Maria engravidou de Nossa Senhora, engravidou de Jesus do Espírito Santo, ele não teria como entender isso se não tivesse sido revelado para ele por Deus. É Ainda que, isso. né? Não é isso? Foi Tô revelado. falando isso. E outra coisa muito bonita de São José, que tem a ver com o nosso tema, é a intimidade dele com o anjo dele. Porque na Bíblia diz, o anjo o avisou, o anjo disse, inclusive, para fugir com a sua família, ó, protege a sua família. Era o anjo dele. Quer dizer, para o anjo vir e ter esse contato todo com São José, era óbvio que ele era um homem de oração, um homem que tinha contato com o seu anjo da guarda. Profundo contato, a ponto do anjo organizar a vida dele, tanto para fugir para o Egito, como depois para voltar, entendeu? Então é uma coisa fantástica, o exemplo de São José. É fantástico, fantástico. Como ele tinha intimidade com o pai, a ponto, claro, do pai escolhê-lo para criar o Filho de Deus. Não é qualquer um que vai criar o Filho de Deus, né? Pensa bem. Tem que ser um homem muito especial, porque Deus colocou nas mãos dele uma mulher perfeita, o ser humano mais perfeito que já existiu, mais puro que já existiu. Olha a responsabilidade. E colocou o próprio filho dele. Então, olha a responsabilidade desse homem. E eu imagino Pode na ser pele qualquer. dele, quando não pode ser qualquer um. Primeiro que tem que ser um sujeito muito corajoso, né? Pensa bem a coragem desse homem. Porque se Deus chegasse para mim e falasse isso, eu acho que eu ia pensar duas vezes. Falar, opa, peraí, isso aí é um pouco demais, né? Quer dizer, você vai botar a Ainda mãe de assim, Deus e Deus na minha mão? Peraí, cara, vamos conversar é. melhor, né? E E ainda mesmo assim, ele assim, sendo. perseguido. E isso que eu ia falar. Isso aí. Foi Não perseguido. teve paz. Se você, mas que maravilha, olha, você vai criar o Filho de Deus. Olha que bonito. Mas sabe o que vai acontecer? A gente vai botar o rei, vai botar toda a sua tropa, todo mundo atrás de você para querer matar a criança. Você cuida deles aí para mim, tá? Como assim? Presta atenção na situação dele. Como É. é que ele deu jeito? Ele só pode ter dado jeito com o anjo, com a presença de um anjo poderoso ao lado dele. Não tem como. Humanamente você não consegue. São José tinha esse contato, São José tinha essa intimidade profunda com o anjo dele. Era uma coisa fantástica. O anjo falava com ele pelo sonho, entendeu? E ele guardava o sonho, guardava as instruções do anjo, E né? A obedecia. ponto de e obedecia, claro, porque ele sabia que o anjo, o que significa anjo? É mensageiro de Deus. O anjo é um mensageiro. Então São José tinha essa percepção espiritual, saber que o anjo não estava ali pelo anjo só. Não, o anjo é uma criatura extremamente obediente a Deus. E o anjo é o longa-manos de Deus, aquele que cumpre as suas ordens na terra. Se aquele anjo apareceu para ele e disse para ele assim, olha, aceita essa mulher. Não tem conversa, você vê que ele não titubeia. Não, o anjo me falou, está falado. O anjo diz para ele, pega as tuas coisas e vai embora agora. Ele não pensa duas vezes. Ele sabe que o anjo está ali para cumprir a vontade de Deus. E que o anjo está ali para ajudar a ele, São José. E aí você fala assim, não é porque era São José. Não, meu amigo, não, minha amiga, não era porque era São José. É porque todo ser humano tem um anjo da guarda. Mas será que o ser humano age como São José agiu? Aí é que está o problema. Aí está. Então, Muita gente, como você falou, muita gente vai dizer assim, isso aí é fantasia. E aí se perdeu. Aí é que se perde. Entendeu? ou então começa a desobedecer, né? Começa também a querer É, saber o futuro. Ah, já que existe o é. mundo espiritual, de sentir que... Aí começa a fazer de uma forma que não aprende a esperar a graça vir, né? Através E da tem outra oração. coisa, tem outra coisa ruim, viu, Luísa? Tem gente que sonha com anjo, entende perfeitamente a ordem, mas fala assim: não, mas eu prefiro não fazer. E Ah, ainda fala para mim, né? Ainda vem me contar, tá? Vem me contar. E eu fico assim impressionado, falando: mas peraí. A senhora sonhou, entendeu, viu que não era normal, que não era um sonho comum, havia. Mas aí a senhora não quis cumprir? Eu não, achei que era melhor a minha ideia. Aí, meu amigo, o negócio vai por água abaixo mesmo. Então tem gente que negligencia a diretriz que o anjo dá. Imagina só o que será que Deus não pensa de uma situação assim. Quer dizer, Deus envia alguém a ele, a ela,
e diz assim, olha, tô te ajudando, meu filho, olha aí, agora vai, hein? Aí a pessoa entende o recado do anjo, mas diz assim, não, mas a minha ideia é melhor. Orgulho, Aí, né? Orgulho. vaidade, orgulho, tudo isso atrapalha muito no relacionamento com o anjo. Quer ver outra coisa que atrapalha? Mágoa. Quem tem mágoa, quem tem inveja das pessoas, mágoa com relação às relações, isso atrapalha demais a questão da comunicação e conhecimento do seu anjo da guarda. Então, Infelizmente. Pedro, você já começou a explicar o que eu ia te perguntar de início, para você explicar quem são os anjos de verdade. Porque a gente sabe que existe essa palavra, anjos, Isso. né? Os anjos vão estar aqui para nos proteger, para que em pedra alguma tropecemos. É o Salmo 90, que é até usado, né, se eu não me engano, em exorcismos, né? Esse Salmo É 90. no manual, o manual do exorcista. Isso. Não é? Então, assim, é um Isso. salmo poderoso. Então, ele diz várias verdades e o que seriam essas verdades, né? O que são esses anjos? Você já começou a responder, são os mensageiros de Deus, né? Agora, o que eles são de fato, eles não são e nunca foram humanos como nós. Eles não evoluíram do ser humano, não. Eles foram criados de outra forma. São criaturas diferentes das criaturas humanas. Eles são criados e permanecem como puro espírito. E isso está bem claro no Catecismo da Igreja Católica. Então, os anjos não são pessoas boas que foram aos céus. As pessoas boas que foram aos céus são os santos. Os Que santos viam, são, muitos não deles é? viam os anjos aqui, né? Santo Padre Pio Exatamente. viu o anjo da guarda. E claro que na eternidade nós ficaremos todos juntos. Olha que coisa bonita. Mas os anjos não são humanos. Não foram humanos como nós. Não. São puros espíritos e sempre foram assim. Agora, aí a pessoa pergunta assim: se era puro espírito, como é que pode ele se materializar na minha frente? Eu tocá-lo, ele me tocar, né? Tem testemunhos aí, já cansei de falar a história. Gente está se afogando, o anjo assume uma forma de homem grande, pega da água, tira a pessoa. Como é que pode? Pode porque o anjo, sendo puro espírito e sendo uma criatura extremamente poderosa, ele pode se materializar da forma que ele quiser. E ele pode se materializar na sua frente, na frente de quem ele quiser. Então o anjo tem esse poder, dado por Deus. Tudo com a Entende? permissão de Tudo Deus. é sempre. E ó, e não Nunca tem é nada nós que mais. temos. Não tem nada mais obediente do que um anjo. Isso tem que ser dito. Aquele que realmente quer fazer e faz com todo o amor a vontade de Deus. Eles são muito, muito, muito. Então, não há dúvida. Se ele está ali te dizendo alguma coisa, você pode anotar que é a vontade de Deus. Não tem outra. E ele pode, com a permissão de Deus, para cumprir a sua missão, ele vai se valer daquilo que ele achar melhor. São criaturas geniais. Mas ele pode sim se materializar. Ele pode se materializar como um anjo gigante. Ele pode se materializar com uma criancinha pequenininha. Ele pode se materializar até com asas. Eu nunca vi. Mas que pode, pode. Eu iria estranhar, porque eu nunca vi com asas. Se parecer para mim com asas, ele já sabe que eu vou estranhar e vou achar que aquilo ali é outra coisa. Mas, enfim. Mas pode, entendeu? Mas isso tudo ele faz com o objetivo de nos conduzir a Deus, né? À salvação. A missão é assim. A missão do anjo é estar ao seu lado para quê? Para te pegar pela mão e te levar ao paraíso. A principal missão de um anjo é pegar o seu protegido e levá-lo ao paraíso. Agora, como ele vai fazer isso? Ele vai te ajudar no seu dia a dia, através de várias situações. Então, aí depende de quanto você tem ou não intimidade com o seu anjo. Quanto você deixa ou não Deus agir na sua vida. Tem gente que não deixa, tá? Pegou no Reclama ponto, pra Pedro. caramba de Deus, né? Tem gente que, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas quando Deus quer, ele fecha a porta. E Deus, tem uma coisa que o pessoal parece que não entende. Deus é muito educado. Deus é muito educado. Ele não arromba a sua porta. Ele bate na sua porta. E ele pergunta, posso entrar? Se você diz não, é não. Por quê? Porque ele te deu livre-arbítrio. Ele te deu livre-arbítrio. Esse é o problema das pessoas. As pessoas fecham as portas das vidas para
Deus e para os seus anjos, né? E aí E depois reclamam muito, muito. pegando esse ponto que você falou, era o que eu ia perguntar antes da gente chegar no anjo da guarda das famílias para ir para os anjos da guarda dos filhos, tá? Que é a autoridade que a gente quer ver como é que funciona, das mães, né? Enfim. Como que alguém pode deixar de se utilizar? Existe isso? O anjo da guarda, nasceu uma criança, ou então foi concebida uma criança, né? No ventre, até onde eu sei, já tem um anjo, né? Porque tem vida, Isso, já tem um isso, anjo, exatamente, perfeito. né? E assim, só que esse anjo tá ali, mas a pessoa cresce sem dar crédito à existência dele, ou por ignorância mesmo, não sabe, né? Assim, dessa realidade. Acontece. O que acontece? A pessoa perde esse presente? Eu estou perguntando isso porque eu sei que é a dúvida de muita gente. Eu queria que você Não, explicasse. perfeito, perfeito. Veja só, é pertinente, né? Uma vez eu estava dando autógrafos no interior de São Paulo, veio um rapaz jovem até, era médico, me lembro bem, ele falou, eu sou médico, atendo no hospital aqui da região. E ele falou assim para mim, olha, ninguém na minha família nunca chegou para mim e disse assim, meu filho, você tem um anjo da guarda. Aí eu falei, você fez catequese, tudo direitinho para a primeira comunhão? Ah, fiz. E aí? Não, ninguém nunca na catequese. Ele lembra direitinho? Lembro que eu já tinha uns 11, 12 anos. Não, ninguém nunca falou nada para mim. E depois eu fui crismado e ninguém nunca falou nada sobre anjo para mim. Aí ele falou assim, não acho justo que o meu anjo se afaste de mim. Aí eu falei, mas eu vou lhe dizer um negócio. Foi seu anjo que te trouxe aqui hoje. É sinal que ele não está tão afastado. É sinal que ele está buscando, como se te telefonasse. Aqui, ó, atende aí, atende aí, atende aí. Então, veja só, o anjo, ele te dá espaço. Se você, de consciência, diz assim, não quero, não acredito, ele se, afasta. Mas ele se afasta para te dar espaço por quê? Porque você tem livre-arbítrio. Aí Deus fala para ele, em vários pontos da sua vida, no seu caminhar, Deus vai dizer assim para ele, agora vai lá, liga para ele lá, vamos ver se ele quer vir. Então ele te dá um espaço, volta e meia, alguma coisa acontece na sua vida que você, se tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, vai entender que aquilo é um chamado de Deus. Quem é que entregou esse chamado? O seu anjo da guarda. E aí você pode dizer sim ou não, mas a maioria das pessoas prefere manter o não. Mesmo assim ele vai embora? Não, ele não foi embora, ele está afastado, te observando de lá de onde ele está. Aí Deus fala aí passa um tempo, Deus fala, vai lá, liga de novo para ele, vamos ver se ele topa, entendeu? E fica assim. Mas tem pessoas que passam a vida inteira e não querem, não querem. Então, E às vezes eu pergunto, sabe o que a pessoa diz? Isso aí é ah, coisa de criança, isso não existe. então o que você contou, Pedro, na verdade se aplica para desde o início da vida. Todas as Sim. sugestões que você tem de oportunidade, até mesmo ele falou, eu fui crismado, eu Não, fui ele foi batizado, fez primeira comunhão, batizado. foi crismado. Ele não era casado, não, mas ele foi crismado. Quer dizer, todo o caminho que ele poderia fazer dentro da igreja, nos sacramentos, nos degraus, das escadas, ele fez. Só que ninguém nunca disse para ele assim: olha, meu filho, isso não é fantasia, isso não é nada. Teve um que ainda disse para mim assim: olha, quando eu fui falar de um anjo pro meu confessor, o padre lá da minha cidade, ele falou para mim que anjo era coisa de gente esotérica. E eu me afastei, fiquei com medo. Aí realmente o que você vai falar, entendeu? O Por isso padre no que confessionário disse pro cara: é coisa esotérica, larga isso. Aí ele, bom, eu sei que. Por isso que a gente começou a live explicando a diferença, né? Do que é é, esoterismo, o que é espiritismo e o que é a nossa fé católica. A fé católica é esperar que, né, em oração, que você buscar a Deus em oração e ele enviar os dons, né? isso, Agora, o que eu quis dizer que ele não quis, que você estava contando, é que dentro desse caminho que ele fez, é importante, quando a gente é apresentado a uma realidade, a gente se esforçar. é. Né? Mas aí tem Então, que não dar é um crédito pro simplesmente rapaz. ele ir para lá e ficar esperando que todas as pessoas, todas as informações cheguem a ele sem um mínimo de esforço. Ah, eu quero conhecer mais a Deus, mas eu não quero nem levantar
do meu sofá Ah, não, para não. ir à Deus detesta missa. Você preguiça. entende? Não, 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 não. Essa Não, preguiça. preguiça, não. Preguiça Deus não gosta. Não existe anjo preguiçoso, hein? E ele não compactua com protegido preguiçoso. Cara que tem preguiça de fazer uma oração de manhã e uma oração à noite. Tem gente que não tem. Aí tem mulheres que escrevem aqui para mim e dizem assim: ah, não, mas eu tenho muito problema. Então não dá para de manhã eu parar para fazer uma oração. Mas eu pergunto, você lê o jornal de manhã? Ah, leio todo. Todo. E tá bom, e à noite? Não, à noite não dá, tem criança, tem tudo em casa, marido enchendo o saco, eu não consigo parar para rezar. Eu falei, mas nem quando você deita assim, você não tem tempo? Ah, não, quando eu deito já estou muito cansada. Mas no quarto você tem televisão? Tenho. Você assiste? Assisto. Estou muito cansada. Quer dizer, para ver uma novela, pode. Para ler uma revista, ler um jornal, pode. Para Deus, não. Não tem desculpa um negócio desse, dá para entender? Não tem desculpa. Acha É. que o anjo é burro? Ele não está vendo? Não, ele está ligado em você. Ele sabe tudo que você fez. Ele está de olho em você. Mesmo que você não o queira ao seu lado, ele está de olho em você. Então não tem. Olha, é aquele ditado: você pode se enganar a si mesmo. A Deus ninguém engana. Não tem como. Pedro, isso que você falou, que ele tá o tempo inteiro de olho e tal. Mas se eu não tenho essa intimidade com ele, se eu não peço pela proteção dele, os acidentes, né, que poderiam ter sido evitados, por que ele não evita? Eu quero botar assim que Porque eu, ele a respeita, pergunta. né? É isso. O livre-arbítrio é isso. Você decide e o que você plantar, você vai colher. Então o anjo respeita. Por quê? Porque ele é obrigado a respeitar. Porque se o chefe supremo dele, que é Deus, respeita, imagine ele. Claro que ele respeita. Foi sua escolha. Não quero Deus, não quero o anjo, eu me viro, eu me basto, eu me garanto, não é assim que o povo fala? Então é com você. Ele vai assistir tudo, mas ele não vai interferir, não vai. E se engana a pessoa que pensa assim: ah, mas eu nunca disse que eu não quero Deus. Aí a gente volta no que você falou da preguiça. Eu não quero Isso, Deus, mas eu não ajo como se quisesse. Existe num casamento que dê certo a pessoa que fala, né, que faz os votos, que fala que quer, que vai ser fiel, mas trai a pessoa. Então, o que Está acontece é uma sendo coisa chamada. incoerente, né? Tem que ter congruência. Então, Deus, é o que eu digo, não dá para enganar a Deus, não dá. Da boca para fora não serve. Como é que era a parábola que Jesus contou? Da boca para fora não serve. Você quer ver uma coisa? O que ele ensinou? Ele diz assim: um fazendeiro tinha 2 filhos. Vamos lá. Ele chega de manhã e diz assim: olha, eu preciso que vocês vão até a nossa plantação e coordenem a colheita para mim. Aí um filho diz assim: mas não vou nem a pau. Não tô afim, não vou. O outro fala assim: não, cara, deixa comigo. Claro que eu vou. Não, pai. Ó, pai, sou eu vou lá. Fica tranquilo que eu vou lá. O dia transcorre. O filho que disse não vou de jeito nenhum se arrepende, sem falar nada ao pai dele. O que ele faz? Ele vai lá e vai trabalhar. O outro não dá as caras, nem aparece. Aí Jesus pergunta para o pessoal: e aí, quem é que fez a vontade do pai? O que isso significa? Que o importante são atos, é agir. Não adianta você falar. Da boca para fora não serve para Deus. Da boca para fora não adianta. Ele quer ver você agir, ele quer ver os atos. Você realmente reza, você realmente está disposto, você realmente vai doar seu tempo, porque isso é a prova de amor para Deus. Né? Eu quero Para estar com nós Deus. também, né? Nos Nossa, eu nossos adoro relacionamentos. Deus. Ih, adoro Deus. Nossa, mas eu prefiro ver a novela. Como é que ele vai interpretar assim? Mas esse cara gosta de mim mesmo? Não. Vai ver a novela em vez de estar comigo? É. Já pensou E que é o não é. marido fala assim: eu vou ver a novela, não vou ficar contigo, não? O que você vai pensar? Você vai gostar? Não, vai ficar uma fera. Não pode dar certo um negócio desse. Então, assim, tem que ter congruência. Se você falar para Deus alguma coisa, pensa bem antes de falar para Deus, né? Falou para Deus alguma coisa, vai lá e cumpre. É o que eu te digo. Cumpre. É melhor. Não dá para enganar. É impossível. E essa questão de querer estar junto com Deus é exatamente através
você primeiro ir ao encontro. Porque a partir do momento que você vai ao encontro, você passa a conhecer, você passa a gostar até de estar junto. Porque quem não se apaixona... Então, agora você tocou num ponto fundamental. As pessoas dizem assim, não gosto muito de anjo, não fala nada para mim. Mas você buscou conviver, saber, tentou conviver, conhecer, saber. É o que você falou. Como é que a pessoa vai gostar de algo que ela não conhece, que ela não experimentou? É igual criança mal criada, né? Prova aqui essa comida. Eu não gosto. Você já provou? Não, nunca, mas não gosto. É infantil. Isso sim é uma coisa infantil, né? Não, é igual criança mal criada, né? Falou a Não palavra. gostei, não gostei, não. Qual o nome que tem? Inhame? Não, eu não como, não. O nome eu detestei. Não como. Anjo? Não gostei desse nome. Esse nome para mim. É assim que é coisa infantil. É infantil. Não serve. Ô, Pedro, deixa eu te fazer uma outra pergunta. E em relação, além do anjo da guarda, a família, né? Porque o projeto de Deus, né, do coração de Deus, é a família, né? Então, assim, se um homem e uma mulher se casam diante de Deus, ou seja, né, vão diante do altar de Deus para receber o sacramento do matrimônio, o que Isso. elas estão ganhando ali? Elas estão Então, ganhando. quem me chamou a atenção para isso muitos anos atrás era uma mulher de muita oração que morava ali muito perto da minha mãe, na esquina da casa da minha mãe. O nome dela era Zitinha, Maria do Rosário, mas todo mundo chamava ela de Zitinha, uma paraibana de João Pessoa. O pessoal de João Pessoa também rezava com ela, conhece bem. É o pessoal mais velho, né? Eu já estava ali no. Eu já era o caçula do negócio. E ela gostava muito de mim. Ela fez uma série de profecias a meu respeito, profecias longas, tá? Uma coisa que chama atenção existem vários graus de profecia. Uma profecia para eventos mais próximos daquilo que você está dizendo tem uma probabilidade muito maior de dar certo, porque Uhum. você está num tiro curto. Mas uma profecia muito longa para algo distante, só quem é um grande profeta vai ter a capacidade de fazer. E a Zitinha, com muita segurança, eu tocava, né, o violão nos encontros lá na casa dela. Era um grupo de oração, aberto para todo mundo. Era uma confusão danada, era muita gente, porque o dom dela era magnífico. Era um dom muito bonito, né? Inclusive um dom que vasculhava a parte psicológica e sentimental das pessoas de uma forma como eu nunca vi, juro para você, ninguém fazer. Eu nunca vi. Que E outra maravilha. coisa, era uma mulher de santidade incontestável. Para você ter uma ideia, até os padres da igreja que não gostavam do dom, não gostavam dessa coisa de dar mensagens como ela dava, na hora que perguntavam sobre ela, ele falava assim: mas essa mulher é santa. Então, até os caras que não gostavam, veja a situação, do dom dela, que era brilhante, que achavam que isso não era uma coisa que coubesse na igreja católica, era mais ou menos isso que diziam, mas na hora que perguntavam dele, falavam: mas ela é santa. É uma mulher de conduta impecável, santa, conduta católica. Então era incontestável. E a Zitinha, aí como tinha muitas senhoras, eu ficava com pena de sentar do lado dela ali para tocar, que ela gostava de cantar. Falava: senta do meu lado, vamos tocar, vamos cantar. Eu sentava no chão. Era garoto, moleque, né? Moleque. Falava: vou sentar no chão, deixa a senhora sentar. Não, então senta aqui. Ela mandava eu sentar perto das pernas dela ali. E eu sentava, me lembro que sentava eu, tinha ela, e tinha uma imagem de Santo Antônio e outra de São Francisco enorme, assim, aqui, né? E eu ficava ali, ficava super bem. E ela um dia virou-se para mim e falou assim: eu sei que você está vendo os anjos aqui. Eu falei: eu tô. Aí eu não sabia, falei para ela: mas você vê? Aí ela descreveu para mim, e era exatamente quem eu estava vendo, eu estava olhando para ele, e eu falei assim: nossa, esse é imponente, né? Mas é muito caladão, assim, achei estranho. Achei ele diferente, vai lá. Eu era garoto, achei aquele anjo diferente. E ela falou para mim assim: esse é anjo da guarda da família. Eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. Aí eu questionei, aí deixei quieto. Aí alguns dias depois, alguma coisa que a gente foi fazer, aí minha mãe me levou também para oração, não sei se era um retiro, acho que com Dom Cipriano Chagas. E ela gostava muito, então ela foi e tal. No Ai, intervalo desse, eu virei para ela e perguntei: como é que pode esse negócio de anjo da família? Não é um anjo da guarda, né? Ela falou: não, o anjo da guarda dele também estava lá e tal. É o anjo da família. Porque quando a pessoa celebra o matrimônio, ela recebe, na igreja, né, diante de Deus, como você falou, ela recebe um anjo além para ajudá-la a cuidar do grupo familiar.
Eu achei aquilo sensacional. Aí ela falou assim, ó, o próximo casamento que você for, na hora que os celebrantes firmarem o matrimônio, você vai ver que vai se aproximar deles uma figura angélica. Olha com atenção. Aí eu fiquei doido. Eu falei, tem que ver esse negócio direito. Tinha muito tempo que eu não ia no casamento na igreja, era moleque, né? Acho que aí meus pais deixavam, não precisa ir, não precisa ir. Mas eu queria ir, né? Eu falei, agora eu quero ir, que eu quero ver o que ela está dizendo. E assim foi feito. E eu realmente percebi. E essa vez, logo depois que ela falou, foi importante para mim. Por quê? Porque os noivos eram de oração e eu percebi que eles chegaram na igreja, acho que era na Barra até o casamento. E quando eles chegaram, chegaram acompanhados dos seus anjos. Nossa, E aí eu pude ver um terceiro anjo. Aquilo ali me marcou e falou assim, ó, agora para mim está resolvida a questão, existe. E depois, tempos depois, eu vim a ler, né, coisas do São José Maria Escrivá, e lá ele fala de anjo ministerial, né? O São José Maria Escrivá era um homem afeito aos anjos. Então, muito bonito, quer dizer, são coisas que vão se confirmando. Para o meu spam, e o pessoal, e outra coisa, o pessoal todo que frequentava lá no Leblon, a casa da Zitinha Oração, não tinha outra, sabia. O pessoal lá de João Pessoa sabia, né? Que frequentavam ali com a gente. Quando eu escrevi isso no livro, eu achei, estou dizendo para você, que era uma coisa que o pessoal de oração sabia. Olha, de cara, no primeiros autógrafos que eu fui fazer, o pessoal estava estarrecido. Falou, o que é isso que você está falando aqui? Nunca ouvi falar, nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Eu tomei um susto. Entendeu, Luiz? Eu falei assim, ué, pra mim eu trouxe aquilo lá quando era menino. Garotão, moleque, sentado e no chão parece tocando até que não violão. tem na nossa igreja, né? Como se É, não tivesse escrito na Bíblia que nós temos é, acesso e diversos é. eventos, né? Tobias, né? Também com São Rafael, ele, como você Nossa, falou, Tobias conviveu com o Arcanjo Rafael quanto tempo? O acompanhou, né? Se nas viagens, materializou. tá na É. Bíblia, gente, não é nada Então, que é assim, me fora da chamou nossa. muito a atenção. E aí teve uma hora que eu fiquei, quando eu estava preparando o livro até, eu falei assim, eu vou no catecismo da igreja, eu tenho aqui, meu catecismo é antigo, é de 1992 o livro. Eu mostro aqui às vezes, o pessoal olha assim, fala, nossa, que livro velho. Mas eu não deixo jogar fora que está tudo anotado, né? Então ele fica aqui. E o catecismo fala dos anjos. Está lá número 330, número 331, 332, 333. Tem vários números falando do anjo. E ainda declara que anjo, para o católico, é uma verdade de fé. Como é que o cara diz que é católico e não acredita no anjo? Se é uma verdade de fé, como é que você não crê? Não faz É, sentido. Então você é ou não é católico? Entendeu? Porque se tá lá, verdade de fé. Eu tem que não conseguia acreditar. compreender o espanto das pessoas. Eu fiquei realmente muito triste. E aí eu entendi por que o meu anjo empurrava para que eu falasse mais a respeito, para que eu trouxesse mais o tema para as pessoas. Mas eu até te confesso que eu me senti muito desconfortável no começo, que eu falei, mas troço tão óbvio. Nossa, não era. Na Não é. minha ilusão, com as pessoas que eu convivia, era óbvio. Claro, na minha família, nos meus amigos, era óbvio. Mas fora dali, não era. E eu fiquei É, pasmo, né? isso que você está falando, Pedro, eu acho que não se passou a não ser óbvio de repente, porque o maligno ele tem essa mania de pegar algo que é muito bom nosso e deturpar. É. E sempre de forma bastante sutil. E aí, com o passar Sutil. do tempo, a coisa vai engrenando. E aí ele solta e fica assistindo. E fica Ele é muito assistindo. inteligente. Afinal de contas, ele é um anjo também. Só que ele é um anjo caído. Mas ele é brilhante, né? Ele é brilhante. Ele lança a ideia. Que o povo também gosta assim. Tudo foi o demônio que fez. Não, amigo. Ele lançou a ideia. Quem acolheu a ideia, aí é que está o problema. Ele está na dele. Ele lança várias ideias. Várias. E aí tem gente que, gostei. Pô, parabéns, esse aí, ó. Mas aí, É, então, você tem parte. Você tem parte, entendeu? Esse é o problema. E a pessoa... Aí, quando o troço fica muito feio, o que a pessoa faz? Culpa do demônio. Eu não, culpa do demônio. Quem se igual a Eva, parece? né? Culpa da É, isso que eu ia serpente, te não é falar. É minha. igualzinho. Não, quem falou para comer foi ela. O que Deus fala para ela? Mas quem é que comeu? É, Não, foi você. É igual o Adão, né? Olha, quem disse para mim foi a minha mulher. Ela que disse para eu comer. Eu não tenho nada, a culpa dela. E o que Deus faz com eles? Você reparou o que Deus faz? Ele pune todo mundo. Todo mundo tem a sua pena pela sua responsabilidade. A mulher
A Eva, Adão e a serpente também. Os Todo três. mundo dança, meu amigo. Deus não tem esse negócio. Ele fala assim, então tá bom. Todo mundo, né? Parece mãe em casa, né? Quando tem muito filho, muita bagunça. Assim, quem fez, quem não fez, Todo né? mundo vai. Tá todo mundo de castigo. Pronto. Tá todo mundo de castigo, tá resolvido. Pronto. Deus também, né? É isso que você contou do anjo, tá? Quando a pessoa casa diante de Deus. E quando ela não casa diante de Deus, isto é, no altar, né, da igreja, ela só, de Nunca repente, vi, aí não vi essas pessoas com anjo da família, não vi. E tem outro então deixa detalhe, de o ganhar um anjo presente, né? deixa de ganhar um presente. Sim, deixa. Aí tem pessoa que me pergunta assim, mas se eu me separei, me divorciei, e o anjo da família? Bom, o anjo da família deve estar muito preocupado, né? E com certeza está presente na sua vida e na vida do seu ex-marido também. Ele deve estar arquitetando as coisas. Aí a pessoa fala, mas e aí? Se meu casamento for anulável? Se seu casamento for anulável, aí sim esse anjo vai ficar mais feliz, porque se cumpre a vontade de Deus, se cumpre as regras de Deus, As né? regras. A ideia dele é essa. Então os anjos estão sempre buscando o nosso bem, né? Mesmo as pessoas que são ignorantes, se elas rezam, né, para os seus matrimônios, para as suas famílias, e se casaram na igreja, pode ter certeza que, mesmo que elas não percebam, tem um anjo ali cuidando dessa oração também, que é o anjo da família. O que acontece é que essa pessoa apenas não enxerga, não ouve e não se deixa comunicar por esse anjo, mas ele está lá, pode ter certeza. Então, Pedro, eu tenho algumas pessoas que às vezes eu converso no meu Instagram que estão, às vezes, passando dificuldades, né, no casamento. Às vezes o marido ou a esposa está pedindo o divórcio, mas ainda não se concretizou. É o momento, então, da pessoa se dirigir ao anjo da família e pedir essa ajuda para que essa reconstrução ocorra? Porque o Santo Padre Pio, É, ele falava isso para nós, né? Eu sempre lembro dele porque ele sempre falava, gente, vocês precisam pedir que os anjos se comuniquem. O seu anjo com o anjo da outra pessoa. Agora, com o anjo da família, isso, como é que ela vai isso. fazer essa comunicação? Ele vai ser o que vai falar com os dois, né? Vai, eu ia até falar um negócio aqui, mas aí ia dar spoiler do meu livro novo, que já está entregue Ah, na editora. Então eu não! não vou Fala poder pra falar, não, que aí o gente. pessoal vai ficar chateado comigo. E tem uma história muito legal de um papa a respeito disso, de mandar o anjo da guarda dele conversar com o anjo da guarda das pessoas com quem ele ia se reunir. Tá lá no livro novo, então eu não vou contar a história. Você tá falando Mas, isso? Eu fiz muito isso quando eu comecei a namorar meu marido, tá? tá vendo só? Muito, Você já muito. conhecia, E olha aí. era porque eu já conhecia Padre Pio, né? Então, Ah, tudo que eu claro. ficava horrorizada, tudo que eu falava pro meu anjo da guarda falar com o anjo da guarda do meu novo namorado, que eu queria sempre, assim, que Deus me mostrasse se era ele que ele queria porque eu casasse. Você queria um sinal, claro. Você fez Pois certo, é. fez o correto. E era Deus tem que sinalizar. É isso aí, é isso aí. ele pegava e É isso falava mesmo. exatamente a frase que eu tinha pedido pro meu anjo da guarda falar com o anjo da Ó, guarda. você vê, dava um sinal assim, que é incontestável, né? Mas por que que isso acontecia? Porque você estava aberta, você queria estar com o seu anjo, com Deus, você queria. Então Deus ajuda. Agora, uma coisa muito bonita é, o Padre Pio tinha toda a razão. Os anjos se comunicam o tempo todo entre eles. Não é uma comunicação como nós estamos fazendo aqui via telefone, ou quando a gente fala, né? Tem que falar as palavras para. Não, o anjo se comunica de outra forma, por blocos de imagem, é uma comunicação muito veloz, muito além da nossa capacidade, entre todos eles. Então, se você tem algum problema, vamos lá, isso várias vezes as pessoas me perguntam. Eu tenho um problema sério com a minha família, eu tenho um problema entre irmãos da minha família, e não sei o quê. E aí, como é que eu vou resolver isso? Porque quando eu chego lá, a pessoa já está toda armada, já quer brigar. Como é que eu resolvo aí? Aí, olha só, eu pergunto, você reza com o seu anjo da guarda? Primeiro passo. Ah, não, eu vou começar a rezar. Tá bom. Quando você reza por essa situação, você invoca a presença do anjo da guarda da pessoa que está envolvida nessa situação? Aí o cara diz assim, não, mas eu não sabia que podia. Como assim? Os anjos se comunicam, você não quer resolver? Então você entrega na mão desses anjos, no seu e no dele. Diz assim, olha, vocês, por favor, que são anjos, resolvam, pacifiquem os corações, encontrem soluções para haver acordos, para haver uma solução definitiva, para haver paz.
Nossa, é tudo que eles querem, os anjos. Mas eles não vão interferir no seu livre-arbítrio. Eles não vão botar a mão, eles estão esperando. Vamos ver, se chamarem a gente entra. Se não chamar, eu não entro. E ninguém chama. Mas quando chama, pode olhar o resultado. Dá ou não dá resultado? Você que fez aí, não dá Nossa, resultado? e mais, um dia eu vou contar todas tudo que já aconteceu em relação a isso, dessa forma que Padre Pio, né, na época que eu tinha lido o livro dele, me ensinou a fazer. Realmente é incrível. Isso. Por que eu acho que isso de repente acontece? Vê se está certo esse pensamento, Pedro. Se os anjos se comunicam entre si e eles é que sugerem os nossos pensamentos, que é aquela ideia, né? Do anjinho bom, anjinho mau. É para quem está em contato, né? Para quem não, quem recusa, fica à mercê do que tiver lá perto, do que tiver perto da orelha dele, né? À mercê do que tiver, acaba engolindo fica. Inteira. Então, se Nossa Senhora, eu fico pensando aqui com os meus botões, Nossa Senhora, em todas as aparições, ela pede que a gente reze o terço, né? Que os anjos dela vão ao nosso encontro. E quando chegam os anjos de Deus, anjos de Nossa Senhora, os outros lá fogem desesperados. Né? Tem medo. Tem medo, né? Tem medo. Então, tem se medo. a gente reza o terço e invoca para que nesse terço, ainda por cima, os anjos, a gente vai estar cerceando a pessoa que a gente está querendo entrar em concordância de bons pensamentos. E ela vai, no livre-arbítrio dela, escolher seguir aquelas sugestões ou não. Mas ela vai estar ali com sugestões o tempo inteiro maravilhosas. Então, as coisas vão começando a caminhar. Agora você tocou no ponto certo. É isso. Por que facilita? Porque imagina, você é uma antena. Tua cabeça é uma antena. Né? Você capta coisas. Não, mas eu não sou sensível, não sou sensitivo a qualquer nome que você queira dar. Não interessa. Você foi criado para interagir com a natureza, com tudo, com Deus. Deus está em todas as coisas. Está dentro de você e está fora também nessas coisas todas. Então você é uma antena ligada. Se você manda os anjos para ajeitarem, digamos assim, bem rudimentarmente, ajeitarem essa situação. Aquilo que eles vão lançar ao redor das pessoas, no ambiente, em tudo, são pensamentos, emoções, ideias altamente positivas. E basta você captar uma delas. Então é uma vantagem enorme do que deixar a deriva. Porque a deriva, aí você não sabe o que vem. E às vezes a pessoa ainda diz assim, nossa, mas aquela pessoa reagiu tão mal, não era para tanto, nem sei o que aconteceu. Nossa, ele nunca foi agressivo, saiu jogando coisa. Ah, porque aí ele ouviu outra coisa, entendeu? Imaginou. E acolheu. Falou, é isso que eu quero, vamos quebrar tudo agora, vamos jogar o vaso aqui no espelho. Pelo amor de Deus, né? Isso acontece também. Eu tô vendo aqui que a gente está conversando, o tempo está passando, e a gente não entrou no tema exatamente, né? Então, deixa eu te perguntar. A do anjo dos filhos, sim, tem que ir, né? Quase 50 minutos, daqui a pouco cai. Agora o Instagram, ele tá dando até mais tempo, eu acho, né? Nas lives. Mas também ninguém aguenta, né? Ficar tanto tempo. Mais de uma hora ninguém aguenta. O povo já vai debandando. No final, vamos até abrir um pouquinho, daqui a pouquinho, depois você responder essa pergunta, para ver se alguém quer. O que você acha? Fazer alguma pergunta? Vamos ver, eu não sei se derruba aqui a transmissão aqui se eu botar os comentários, fica muito lento para mim aqui. Então tá bom. Deixa só bem no finalzinho. Eu queria saber o seguinte, que é exatamente de onde surgiu esse desejo dessa live. As mães, elas têm autoridade sobre o anjo da guarda da família e dos filhos? Como é que funciona? O que elas podem evitar? Qual é, sabe, essa ideia de o mundo está perdido, o mundo isso, o mundo aquilo, meu filho vai passar por isso, vai passar por aquilo. Chega! Deus não quer isso de nós. Ele não quer essa preocupação, né, Pedro? Ele quer que a gente seja feliz e confie, né? O cristão é isso, o católico é isso. Ele vive de fé em fé na graça de Deus, confiando, né? E caminhando, né? Não pode se retrair. Tem que caminhar, tem que ir para frente. Você não pode se retrair. Uma coisa básica. Sofrer, todo mundo vai. Você está aqui na Terra, não tenha dúvida que você vai sofrer. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 10, se não me engano. Depois de algum sofrimento, virá a felicidade.
Tá lá, São Pedro já avisou, amigo, é ser humano, tá na Terra? Não tem como. Então, o que você vai fazer? Sentar e chorar? Ou vai falar para seus filhos assim, eu vou trancar vocês em casa, vocês nunca vão sair de casa. Não sai debaixo da minha asa, não, não bota a cara para fora. Não tem como, cara, isso não faz sentido. A vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que nós tenhamos os nossos caminhos na Terra. E cada um é de um jeito. Você tem um monte de irmão aí. É todo mundo igual? Não é. Não é. Ah, mas todo mundo é filho da mesma mãe e do mesmo pai. Ah, pois é. Mas são pessoas bem diferentes. Porque Deus tem um caminho para cada um. Deus tem uma função no mundo para cada um. Não tem uma pessoa igual a outra. Não tem. Nem gêmeos são iguais. Você já percebeu? Você já conviveu com gêmeos? Minha avó é gêmea. Ah, então. Personalidades bem distintas. Habilidades distintas. Né? Eu convivi no colégio com gêmeos. Então, assim, isso é a prova óbvia de que Deus não nos faz iguais. Somos iguais em direitos, etc. Tudo bem, tem toda a retórica filosófica e jurídica, tem. Mas a verdade é, Deus é um alfaiate perfeito. Ele veste em você aquilo que você precisa. Mas ele veste milimetricamente. Como ele vai vestir nos seus filhos. Não adianta você bater pé. Ele vai fazer o que ele tem que fazer porque ele é Deus. Deus é Deus. Ponto. Aí vem a questão das mães muito preocupadas, me perguntam sempre. Quer ver situações graves de filhos envolvidos com drogas? Eu sempre ouço mães assim, impressionante. E aí elas me perguntam, não é possível que o meu anjo não possa fazer nada. Eu falo, minha senhora, vou lhe dizer um negócio. Foi a senhora que carregou 9 meses na barriga? Foi. Não tinha um negócio chamado cordão umbilical? Tinha. A senhora sabia que desde o momento da concepção que ele estava lá na sua barriga, tinha o seu anjo e o anjo dele olhando para a senhora o tempo todo? Pois esse anjo do seu filho já tinha intimidade com a senhora há quanto tempo? E mais, se Deus confiou você cuidar dessa vida, que não foi para o pai, tá? Isso tem uma diferença? Tem. De autoridade, na minha concepção, tem. A diferença, a mãe é que carregou. Foi gerado ali dentro. O anjo da guarda do filho respeita a mãe dele pra caramba. Ele tem intimidade com a mãe da criança antes do seu protegido nascer. Isso as pessoas não conseguem entender. Meu Deus, ele conviveu 9 meses com a senhora já devia estar rezando com ele ali 9 meses. Então, quando uma mãe, e eu vou dizer, não importa a idade do filho, mas já é uma marmanja, tem 30 anos. O canal fala para mim, já tem 30 anos. Não interessa, senhora. Missão de mãe não acaba quando o marmanjo faz 30 anos. Não acaba nem quando o marmanjo faz 50 anos, cara. A senhora vai viver a vida inteira rezando pelos seus filhos. Não tem como. Mas o que agora, que ela rezar sozinha... essa intimidade com o anjo dos filhos faz com que esses anjos, mesmo que o filho drogado, afastado, prostituído, o que seja, como elas me contam, de repente um dia vem uma inspiração na cabeça daquela pessoa. Tem um caso tão bonito que eu falei para a mãe lá, a moça, São Paulo capital, não vou dar nome, óbvio, a moça formada, né, inclusive psicóloga, boa família, e aí a moça, uma vida de drogas, de esse vivimento. No final da história é que a moça estava vivendo num buraco complicado, com pessoas bastante complicadas, drogadas, muito drogadas, lá, perdendo a vida, ia morrer. A mãe tentava ir lá, a mãe era agredida fisicamente, inclusive, mas era muito valente. Uma mulher valente, não tinha medo não, ia lá. E aí ela resolveu, um dia que eu estava fazendo um evento lá em São Paulo, ela resolveu me perguntar o que mais ela poderia fazer. Eu falei, a senhora tem que rezar 50 credos todos os dias pela libertação dessa menina. De manhã logo. Mas a senhora não vai rezar sozinha. Aí ela falou assim, não, mas meu marido não acredita em nada. Não estou falando do seu marido, não. Tu tá falando de quem? Estou falando que a senhora vai rezar, são 3 rezando. Que 3? Você, o seu anjo da guarda e o anjo da guarda da sua filha. E pode? Falei, claro. Ele conviveu com a senhora quando a senhora carregou essa menina 9 meses. Como não pode? Ele lhe conhece bem. Resultado, foi. Voltei, acho que um ano depois, fui fazer algum autógrafo lá na Mãe dos Aflitos, lá com o Padre Anderson, na capital de São Paulo. Essa senhora, ela foi muito legal, né? Ela já tinha os autógrafos, não precisava,
Mas eu vejo ela falando com o rapaz lá da segurança que ela queria vir só me falar um negócio. E eu a reconheci. E falei com ele, não, não, deixa ela vir aqui, deixa ela vir aqui. E eu levantei para falar com ela, porque eu já queria perguntar da moça, né? Eu lembrei da história. Porque era recente, 1 ano só, eu lembrava da história. Ela me contou um negócio fantástico. Ela disse que a garota, uma noite, se drogou. Mas, ao chegar em casa, tudo escuro no quarto, ela viu algo que ela não sabia explicar. Ficou sóbria. Do nada, ela viu algo que ela julgava ser algum tipo de luz, alguma coisa estranha. Ficou sóbria. Pegou as coisas e voltou para casa da mãe. Chegou na casa da mãe e disse assim, eu quero mudar de vida, eu preciso urgente mudar de vida. A mulher falou assim, ela falou assim, eu rezei todos os dias. Ela falou, Pedro, eu rezava 50 credos às 6 da matina. Eu, meu anjo, o anjo dela. Que arrepiado. Sensacional. Não, é incrível. Não sei como estão hoje, mas o que eu sei é, aquela menina estava morta, estava perdida. Pelas pernas dela, foi bater na casa da mãe dela. Viu uma luz, não sabia dizer o que era aquilo. Eu, na minha opinião, óbvio, era o anjo da guarda dela. Já, né? Ficou sóbria, achou estranho e correu. Não sei em que pé ficou, mas assim, olha o poder da oração com o anjo da guarda dos seus filhos. É isso que eu quero que vocês entendam. Especialmente as mães. Especialmente as mães. Vocês têm autoridade diante de Deus. Ah, como é que você pode dizer um negócio desse? Meu Deus, como é que Deus pode botar uma vida no seu ventre para você cuidar 9 meses e você não ter autoridade? Não faz sentido. E não ter ajuda? Pensa. Botou ajuda. E outra, não te ajuda. Ninguém vai te ajudar. Ó, se vira aí, moça, ó, legal, você é jovem, vai lá, vai lá, vai lá. Não, não tem vai lá. Deus, ele arquiteta tudo perfeitamente bem. Queira estar com Deus. Queira usar dessas armas que Deus te deu. Queira. Faz toda a diferença, sabe? Faz. Você é mãe. Vai dizer que não tem hora que você se pega rezando. Não, eu me rezo aqui direto pro meu aqui. Eu falo o seguinte, eu não sei como realmente as pessoas vivem sem pedir a proteção do anjo da guarda. Eu também porque não ainda sei. mais os meus filhos, que são pequenos. Então, toda hora pode cair, pode machucar, né? Então, acorda, sai de casa, já rezando a oração do anjo da guarda para poder proteger. Se você já coloca uma organização, você estava falando, né, da preguiça no início da live. A gente falando sobre a preguiça. É a preguiça que estraga toda a nossa rotina, porque não falta tempo. Deus fez tudo perfeito. Ele fez. Eu sempre penso isso quando eu tô alguma coisa assim que eu falo assim, eu preciso ajustar minha rotina. Se tá faltando tempo é porque a minha rotina não tá ajustada. Você falou tudo. É uma questão de ajuste da rotina. É isso. E você tem, qualquer um tem inteligência para ajustar a sua própria rotina. Você falou tudo. Isso. Como assim não tem tempo? Mas aí a mulher no mesmo negócio chega para me dizer que lê Marie Claire, que lê, sei lá, revista. Então, peraí, tem alguma coisa errada aí. Você estava estudando alguma coisa, né? Exatamente. Se Deus fez 24 horas, nessas 24 horas a gente tem que fazer tudo que precisa ser feito. Tem, claro que tem. Né? Claro que tem. E, ó, Deus não vai te dar um fardo maior do que você possa carregar. Tá escrito. Cada um tem a sua cruz sob medida. Então não adianta você querer dizer para Deus, eu só não tô rezando. Ó, eu gosto de você. Nossa, você é legal pra caramba. Eu só não tô rezando porque eu tô sem tempo. Imagina o marido falar isso pra esposa. Tá convivendo com o cara diz assim, ó, eu ainda não olhei pra sua cara hoje, que eu tô sem tempo, tá? Mas tô casado contigo, pode ser legal pra caramba. Olha já aí. Fui lá no altar há 10 anos atrás. A gente Faz 10 anos que eu jurei. Há 10 anos eu jurei que te amava pra caramba. Fica tranquila, gente. Ó, só deixa eu fazer minhas coisas. Não tem coerência, né? É só parar pra pensar. Cara. É igual esses caras aí, não, eu quero ser pai. O cara vira pai e fala, não, mas eu tenho que fazer minhas coisas primeiro. E não dá atenção pra criança. Não, mas eu tô cheio de trabalho, cheio de coisa. Mas você não quis ser pai. Pô, eu adoro ser pai. Mas você não é. Não você é biológico, o pai. Biológico. Mas de fato não é, porque você não tá lá. Não, mas como é que você arruma tempo? Eu falei, meu amigo, eu dou meu jeito. Vai perguntar pro meu filho, grudado em mim. Cara, tem que dar jeito. Eu sei. Pô, você viu como é que é uma escravidão até, né? Tá no meu pé direto, você não tem noção. Tem noção, cara. Não, e o Felipe, quando vai, o Felipe dá moral pra ele jogar futebol com ele, ele tá louco aqui, coitado. Eu tô esperando vocês aqui. Não, eu falo um negócio desse que ele não pode nem ouvir, que ele me aperta, me aperta.
Aí ele mostra o boletim dele, coitado, só tirou 10. Só tirou 10. Aí ele mostra o boletim. Será que eu não mereço? Eu falei, você merece, rapaz. Realmente você é um cara nota 10, mas tem coisas que eu não posso fazer por Ele é você. muito esperto. Ele Não, se ele é Deus terrível. quiser, eu aguardo vocês aqui. A nossa família ama vocês. Eu A gente gosta queria demais. fazer agora. Eu sei que tem muita coisa ainda para falar. O assunto é denso, né, Pedro? Quem Pois sabe é. mais para frente a gente marca mais. Eu sei que Vamos. muita gente tem necessidade de saber mais. E o que eu vejo Tem. que Nossa Senhora pede é que a gente faça cada vez mais a divulgação do terço e, É, e dos santos anjos. Porque a guerra que isso. a gente vive no dia de hoje, ela é facilmente vencida com essas armas, né? Com E a outra, o presença. terço, ele atrai a presença dos santos anjos. Ele atrai, mesmo que você não fale nada. Sabe por quê? Porque Nossa Senhora é a rainha deles. Eles têm um amor profundo por ela. Se você reza o terço para a rainha deles, eles vêm. Eles vêm. Mesmo que você diga, você não quer um anjo na minha casa, não. Não adianta, você reza o terço aí, É, eles vêm. eles vêm. O Padre Pio falava essas coisas, né? Que quando você reza, você atrai a presença de Nossa Senhora, que reza o terço. Ela está presente, aquela força dela está com você. E todo o resto que a acompanha. Quem a acompanha? Os anjos. Isso aí. E a gente tem que falar sobre isso depois. A gente vai continuar. Vamos. É que eu tô vendo que o horário a gente já passou E muito. passamos muito. Vamos fazer E a oração gente para o ainda tem que pessoal. fazer uma oração final. Depois a Vamos gente fazer vai ver oração. as dúvidas e tudo mais. E quem sabe a gente continua, porque a gente entrou no assunto e já são, né? É Já porque tá é no muito horário. denso, né? É muita coisa. É, muita Mas é coisa. importante. É importante que as mães já comecem a ir colocando isso na vida prática, né? De orar pelos filhos, rezar pelos Seria filhos. muito bom. Seria uma grande coisa e uma outra vida. A vida vira, fica de forma diferente. Você que é mãe sabe, precisa, Eu nem me precisa. preocupo. Sabe por quê? Quando eu Isso. coloco os anjos, qualquer coisa que acontecer, eu boto na conta deles. É boa ideia. Falou, Eu ó, já tá falo indo assim, lá, mas ó. eu Agora é rezei. contigo, agora é contigo. Eu rezei, se cair da chão, cair não sei o que, a culpa é tua, tu vai se resolver. Né? Então, assim, eu nem me preocupo, ó, não é uma coisa que me preocupa, não. E eu Boa te tática, digo mais, gostei. Pedro, vou te contar uma coisa. Você sabe o Felipe, gente, meu marido, ele é bem alto. E Ele é enorme, é gigante. situação, Filipão, é gigante. teve uma situação que ele foi subir numa escada e caiu de 4 metros de Eu altura. soube, que coisa, né? Você sabe que ele Era pra caiu dessa. estar. Esse dia, a gente sempre. Na época eu não tinha filhos, né? Morava até no Brasil. Mas esse dia eu estava agoniada, porque a gente estava conversando, tinha sido um dia depois do Réveillon, então a gente estava com muita coisa para conversar, não lembro exatamente. E a gente acabou. Ele me deixou no meu trabalho, né? E ele foi para fazer as outras coisas dele. E a gente não rezou a oração do anjo da guarda, que a gente reza todo dia junto quando sai de casa. E eu fiquei agoniada, falei assim, gente, eu não rezei o anjo da guarda com meu marido. Aí eu peguei, quando eu liguei para ele, eu soube que ele tinha caído da Que escada de coisa. 4 metros de altura. Só É que você muito vê, alto. ele teve um milagre. Que foi Deus, o Padre Giovanni, Padre exorcista do Rio, você conhece? Ele depois foi Aqui no Rio tem um exorcista oficial chamado Padre Giovanni, que é muito renomado, um homem muito importante maravilhoso. aqui. Eles foram lá Que viaja comigo, falar ele com é o Padre maravilhoso. Giovanni. E ele falou até para mim que você conseguiu, foi um milagre, você era para ter um marido acamado, né? Era para ele ter Era. ficado com muitos Era para problemas. Ele ter nem se operou, arrebentado. gente. Ele nem operou, Pedro. Ele teve o pé dele, explodiu o pé dele, que ele caiu de 4 metros de altura, e nem precisou operar. Ele, claro, teve uma recuperação longa de 4 meses sem ter que botar o pé no chão. Mas foi, assim, algo extraordinário. Eu sei que, apesar de eu não ter chamado a presença dele exatamente naquele dia, ele me evitou um dano maior. Né? Foi. Muito. Mas porque todos os dias vocês já chamavam, é por isso. E ele estava lá de plantão, porque uma Foi. queda dessa, daquele tamanho de 4 metros, imagina. Calcula aí massa vezes tempo, velocidade. Olha, era para estar muito ruim o negócio. Nossa, o médico, quando entendeu, ele falou assim: meu filho, você é um milagre vivo. É um milagre, é um milagre. Graças a Deus. Então, eu nem me preocupo. E é isso aí. Eu queria, Pedro, que
você pudesse fazer uma oração aqui já com todo mundo que está aí. Queria colocar aqui em especial, eu não cheguei a ouvir, mas tem uma pessoa, uma mãe, que tem 3 filhos diagnosticados com autismo. Eu acompanho Ah, ela sim. desde o início que eu resolvi vir para a internet, que eu resolvi um pouco tardiamente, eu fiquei 2 anos sem rede social, mas acabei, e ela foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato, e ela pediu que eu, na verdade, não consegui ouvir tudo que ela me mandou, mas eu queria pedir nessa oração pelos filhos dela, tá bom? Vamos rezar agora. Vamos lá. É. Então vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na sua presença reunidos, todos nós filhos, buscando a sua bênção, buscando a sua graça, buscando a transformação, a transfiguração que só o Senhor pode nos dar, a partir do seu Santo Espírito. Em primeiro lugar, entregamos as nossas mentes. Como São Paulo diz que nós devemos renovar as nossas mentes, nós queremos renovar as nossas mentes no seu Santo Espírito. Queremos perceber a sua bondade, o seu amor em nos enviar os santos anjos, nossos anjos da guarda, os anjos da guarda dos nossos filhos, o anjo da guarda da família, os santos anjos que acompanham a Virgem Maria, todos esses anjos da milícia celeste de São Miguel Arcanjo que nos ajudam no combate, no dia a dia, nas nossas dificuldades. Então, Senhor, te pedimos agora, cerca os nossos lares com os seus poderosos anjos. Toca as nossas vidas com os seus poderosos anjos. E, em especial, Senhor, entregamos para os seus anjos de cura as pessoas que estão adoentadas, doenças mentais, sentimentais, espirituais e doenças físicas. Senhor, que os seus anjos agora, em seu poderoso, precioso nome, toque cada um de nós. Em especial, Senhor, queremos entregar essa senhora que a Luísa falou, com seus 3 filhos. Pedimos uma bênção especial dos seus santos anjos para essa família. Uma bênção dos anjos de cura, dos anjos de libertação, dos anjos batalhadores que podem trazer a paz e a harmonia para essa família. Nós te entregamos, Senhor, a cada um de nós. Cuida dos nossos filhos, cuida dos nossos pais ascendentes, especialmente, Senhor, misericórdia dos nossos ascendentes que estão no purgatório, misericórdia de todos nós. Te pedimos que nós tenhamos, a partir de hoje, grande intimidade com os nossos anjos e com os anjos dos céus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, põe teus anjos aqui. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Pedro, beleza. muito obrigada. Muito Agradeço obrigada. muito a você, Luísa. Foi ótimo. Você tem umas perguntas muito boas. Eu acho que a gente
dessa forma eu vou te utilizar para as pessoas poderem saber mais, sabe? Porque, de fato, às vezes eu recebo umas perguntas assim que eu falo assim, gente, como é que a pessoa não sabe disso? Falta catequese. Falta Catequese. exatamente. Sim, E as falta. pessoas, às vezes, elas chegam na fase adulta e elas têm sede. Todos nós temos. Então, Claro, especialmente se você está sofrendo, né? Quem está sofrendo. Tem muita sede de Deus, eu vejo isso. enfim, eu acho que a missão aí que Deus te deu é muito bonita. Eu quero muito, Pedro, que Deus abençoe extremamente sua família, que eu amo de paixão, sua mãe, Obrigado, sua irmã, seu obrigado. irmão, todo Ah, mundo. estão vendo aqui, estão assistindo. Então, que bom. Eu falei com a Ah, Dulce, tá. mas eu falei assim, Dulce, eu vou estar com seu filho hoje. Ela, Ah, vou estar lá, amada. ela é tua fã, ela é tua fã. Eu também dela, saudade da alegria dela aqui. Ela é um barato. Mas minha família gosta muito da sua, vocês são muito legais. Eu amo a Verdade, Natália. verdade. Sua esposa é Vocês uma são de santa. Aliás, a casa. esposa do Pedro é uma santa, porque olha só, o Pedro faz essa missão, não é só na internet, né? Você faz ao redor do Brasil, às vezes Nossa, fora do vou para mundo, né? Você cada. já vê aqui em Nossa, Orlando, né? Resolve isso aqui. E a Natália, gente, ela tem que acabar aceitando. E ela aceita de bom grado. Ela é não, e ela toma conta de tudo, né? Na verdade, quem sobra para quem, né? Sobra para É, ela, né? pois é, né? Que Deus abençoe vocês, o seu filho, Amém. João, e que, enfim, através de vocês, muitas famílias encontrem a paz que vem de Se Deus, Deus que é quiser. a Se Deus melhor quiser. coisa que existe. É verdade, isso Bom, você falou tudo. Tá bom. Então, um beijo aí para vocês todos. Muito obrigado, pessoal aí que está aí assistindo esse tempo todo. Que Deus abençoe a todos nós, tá bom? amém, amém. Depois a gente, quem sabe, a gente vê mais perguntas para frente. Eu quero saber do seu livro Vamos lá. novo, entendeu, Pedro? Ah, pois Aí, é. É que tá lá na editora. Agora tem todo um processo, diagramação, revisão, é, capa. Então, assim, se eu mexer muito aí, o pessoal fica chateado. Fala, "Ô, como é que é? Você está contando o livro todo antes dele sair, né? Mas vai ter mas é muita bom. coisa sobre os anjos. Muita coisa É isso. legal. Tá bom. Eu li o seu livro Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda. É muito bom. Já recomendei para muita Que bom. gente. Obrigado. Tá Obrigado. bom? Tá Gente, legal. quem sabe, então, espero que tenham gostado, né, Pedro? Eu Espero que tenham gostei gostado, que muito. tenham aproveitado. Aproveitado. Eu com certeza aproveitaram. Tá Que bom? bom. Um Tá abraço, bom. Pedro. Fica com Deus. Beijo em todos. Tchau, Tchau, tchau. gente. Beijo. Tchau.